Bem-vinda. Esse evento é gravado, tá? Se alguém não quiser aparecer aí, realmente vai ter que tirar a imagem. Então, boas-vindas aqui para a Tati. E a introdução que eu fiz, falando dessa questão toda da ressignificação de carreira, é o nosso tema. E ela hoje é uma pessoa que passou por isso também, né? E, ao mesmo tempo, ela está ajudando pessoas a entenderem melhor tudo isso, a partir do entendimento de si mesmas. Né? Então, o que é para você, Tati, ressignificar a carreira? O que é isso? Paulo, é o que eu venho fazendo há 4 anos. Paulo compartilhou um pouco da história dele, eu vou contextualizar um pouco a minha. Né? Eu estou com 44 anos. Hoje eu moro em Barcelona, a gente está morando aqui desde 2019, final de 2019. E lá atrás, quando eu fui escolher o curso que eu precisaria fazer, né, vestibular, na época não tinha nem, como minha mãe era dentista, né, então a gente geralmente vai se espelhar inicialmente nos pais, né, ou na família. Eu presto vestibular, no primeiro momento eu passo, mas não consigo entrar porque eu passei no segundo ano. Quando minha mãe resolve fazer, né, fazer uma entrada judicial para poder, né, não, espere, deixa eu pensar mais. E aí eu vou para o segundo momento da minha vida, que é fazer direito, porque minha família toda tem um arcabouço grande de direito. Mas aí eu passo uma faculdade particular, curso um ano de economia, que na época o básico era para todos. Quando eu vou passar para direito, eu faço, não, peraí. Talvez não seja isso que eu queira. E aí eu resolvo fazer arquitetura. Minha mãe, inicialmente, hoje, né, pais e mães aqui entendem, né, quase infarta, porque, enfim, odontologia, direito, e aí vai fazer arquitetura. Faço arquitetura, termino, primeiro ano, segundo, vou morar fora, tenho uma experiência em Vancouver, na área, fui para aprender inglês, aprendo inglês, faço trabalhos de arquitetura lá, aprendo, volto, retomo o escritório, só que aquela coisinha no coração, talvez não tenha sido arquitetura. Mas aí eu passo a primeira década sendo arquiteta, me enchendo de outros cursos para preencher um vazio, né? Fazia MBA disso, MBA daquilo. De repente, alguma coisa realmente não estava legal. Eu tinha certeza que não era arquitetura e não estava 100% feliz com o curso que eu estava fazendo muito bem, com a estabilidade, com o escritório. Enfim, a Patrícia, que está aqui, passou um período dando um super suporte e as coisas mudaram completamente depois da estada dela lá com a gente. E foi, inclusive, com Patrícia lá que surgiu a possibilidade de eu fazer um primeiro momento de conhecimento, de entendimento do que eu queria para a minha vida profissional. Passo por um processo de autoconhecimento forte, através de um processo, né, de Adriana Cavalcante. Quando eu termino esse processo, certo, Adri, o que eu vou ser agora? Porque talvez eu não seja mais arquiteta. E a Diana faz, tá? Talvez eu preciso conversar com o Paulo Herbert para poder entender. E aí foi quando, em 2018, o processo ele começou a ressignificar minha vida pessoal e profissional. Então, Paulo comentou que ressignificou a vida dele aí a última vez quando fez os 50, e eu joguei a primeira pedra do ressignificar nos meus recém-completos 40 anos, há 4 anos atrás. Então, eu estou ressignificando desde meus 16, 17. Mas como é que foi, assim, o fato de um mentoring entrar? Você conheceu o mentoring? Você não tinha certeza de que aquilo ia levar você para um caminho? Não.
Você tinha uma opinião, ou assim, digamos assim, era uma hipótese, né, para a Adriana, que ajudava você, né, como um excelente coach. Uhum. Mas, assim, e como é que essas coisas fizeram clique? Né? Como é que isso tudo fechou? E explica o Adriana, pessoal em que você hoje mentora, né? sim. Adriana, ela na época, ela fez TAT. Como ela conhecia muito meu perfil, o processo que eu passei com a Adriana foi para performar, né, qualidade das situações que eu havia vivenciado na minha vida profissional. Porque inicialmente era tipo, você não vai deixar de ser arquiteta. E aí ela conhecendo o processo, ela fez, tá, você tem muita coisa para comunicar, para falar. O processo de coaching talvez seja muito mais de reflexões para você. O mentoring demanda uma experiência, você tem uma experiência, você tem uma comunicação, então acho que seria o processo do mentoring. Referência, Paulo. E quando eu fui, né, participar do processo, já tinha toda uma estrutura montada do meu escritório de arquitetura, processos, né, toda a parte sistemática. E, inicialmente, eu fiz bem, eu vou fazer mentoring para poder compartilhar essa experiência de arquiteto para arquiteto. E eu termino o processo de mentoring, recebo aquele material, aplico dentro dos meus processos, né, enquanto arquiteta. 2018, já inicio o meu trabalho como mentora. Na verdade, o processo com o Paulo a gente terminou em maio. Quando eu volto de maio, tinha um evento em Recife, que eu morava em Recife, para 500 profissionais de arquitetura, né, 500 outros profissionais, e eu vou fazer uma palestra, né, para arquitetos e designers, explicar a importância, né, do processo, do escritório. E ali mesmo eu já fecho alguns processos. Então, eu tive poucos meses, inclusive, para poder adequar o que eu já sabia para minha primeira cliente arquiteta. E aí eu passei o primeiro ano com a certeza, né, que eu mentorei em processos para escritórios de arquitetura, para construção civil. E em 2019, quando eu fiz a mudança, e inicialmente eu já tinha feito alguns processos em Recife, online, então, de certa forma, eu estava meio que preparando, sem saber, o terreno para poder estar 100% online, porque a mudança para Barcelona ela foi muito rápida também. Então, quando eu chego aqui, eu continuo com os processos em arquitetura, eu vejo que não era e não é só para arquitetos. Então, foi o primeiro encaixe. Eu tive a certeza do mentoring pelo processo, pelo método, pela ligação que eu tenho e amor por pessoas, por compartilhar, isso o mentoring deixou muito claro. Só que aí, no meio do processo, as pessoas estão me buscando, estão procurando não pelos processos, elas estão me buscando pela história, pela vivência, pela forma do meu autoconhecimento trincado, pelos sistemas criados para uma rotina saudável, pelo desenvolvimento, pelo desenho de metas. E aí eu comecei a receber telefonema de outras pessoas, indicado por outros arquitetos, que não são profissionais de arquitetura, para comecei a trazer conteúdos de organização, de produtividade, de próprio ferramentas de autodesenvolvimento, de autoconhecimento para outros profissionais, médicos, advogados, enfim, professores, outras pessoas que se sentem sozinhas nesse percorrer, nesse caminhar, que tem um problema de gestão do seu dia a dia e que precisam de uma pessoa. Eu sou apaixonada por processos, então, desde sempre, eu sempre levei processos através da arquitetura para outros profissionais. Só que a vivência dentro do processo de mentoring me fez entender que essa coisa do linkar o autoconhecimento com processos, que são duas coisas que eu vivencio, né, há mais de 10 anos, fez com que essa outra chavezinha, esse outro clique, entrasse. Então, eu ressignifiquei a minha formação inicial arquitetura, logo quando eu fiz o mentoring, e ressignifiquei há pouco tempo, quando o mercado começou a demandar outras coisas e começou a ter mais link com quem realmente eu sou.
a Tati Jordão, arquiteta, apenas arquiteta. No momento que o mentoring entrou, você se sentiu potencializada para se tornar mentora digamos, de arquitetos para processos em escritório de arquitetura e construção civil. Como o processo de mentoring tem, repetindo, sendo redundante, tem processo, e ao mesmo tempo, no mentoring autêntico, isso existe, paralelamente ao processo, existe toda uma função humanizada no relacionamento que se estabelece com a pessoa, com o ser humano. O verdadeiro mentoring faz isso, é um processo técnico, mas existe também um relacionamento. Então, isso termina expandindo, não é, a sua ação para que os processos sirvam, não simplesmente para, tecnicamente falando, escritório de arquitetura e construção civil, mas que sirvam para qualquer tipo de profissional. E, ao mesmo tempo, como mentoring legítimo, mentoring autêntico, não é somente processo, é também relacionamento, e é também ajudar a pessoa a se conhecer para saber onde ela quer chegar. Aí você termina também ajudando a pessoa nisso. Então, o interessante é que existe aí mais de um tipo de gradação, né? Ou seja, primeiro, você é arquiteta voltada para seus clientes, mas assim, a técnica serve só para você, né? Para você fazer o seu trabalho. No mentoring, no primeiro momento, mentorando pessoas em escritório de arquitetura e construção civil, você passa o que você aprendeu para outros, mais puramente na questão técnica. No terceiro estágio, que é a nova ressignificação, a mais recente, né? Talvez venham outras aí, né? Então, o que está acontecendo é que isso se expande para qualquer profissional que precise melhorar a sua condição no ambiente de processo. Mas isso se acresce também da questão humanizada, e na questão humanizada, como você entendeu que para você, isso é uma interpretação minha, se eu estiver enganado, como você percebeu que para você chegar a tudo isso foi preciso muito trabalho de autoconhecimento, na medida que você ganhou experiência nisso e sentiu em você mesmo isso, você agora também ajuda as pessoas, antes de se entenderem profissionalmente, para entrar nos processos, o primeiro passo é o autoconhecimento, de quem quer que seja o profissional da área que seja. Exato. E aí eu fui a leitura está perfeita, essa. E eu fui, depois do processo de mentoring, eu fui somando à minha bagagem outras situações que elas vão aparecendo, né, que elas se defrontam ali com a gente e que fica muito claro. Então, em 2018, eu comecei a fazer um MBA de Psicologia Positiva. Então, hoje, o meu processo ele é 100% focado no autoconhecimento, mais os parâmetros, os conceitos da psicologia positiva, mais os processos que eu estou louca, apaixonada. Então, eu transformo os processos nessas coisas que as pessoas geralmente têm uma forma mais sutil, uma sutileza, com facilidades, né, de serem cumpridas. Eu, antes de entrar aqui com vocês, eu estava com uma médica, cardiologista, com uma vida louca, comemorando, porque tinha determinada meta que estava para março, abril, o plano dela, ela conseguiu puxar para um mês, 2 meses antes. Então, assim, quando eu imaginei que uma pessoa com formação em arquitetura estivesse conseguindo compartilhar conhecimento, conteúdo, através do mentoring, né, do método de... E também tem muito feeling, né, tem muito sentimento, não é aquela coisa engessada, né, o Paulo já comentou isso comigo algumas vezes, para uma profissional da área de saúde, né, chefe do setor de cardiologia hoje em Recife. Então, isso me deixa, assim, na certeza que cada vez mais é o caminho com prováveis adaptações, né, ressignificações,
Quem sabe? Pois é. Isso mostra, na minha maneira de ver, que quando você aprende uma coisa, essa coisa tem não necessariamente a ver exclusivamente com aquilo que você faz, mas com o que os outros fazem também. Só que nós fomos educados para pensar que nós ficamos dentro de uma caixa e sabemos aquilo, tá? E só nos vai entender quem for da mesma área. E, inversamente, nós só podemos ajudar quem é da mesma área. Quando, na verdade, se as pessoas se ajudassem entre si, tirando esse conceito que eu falei agora, eliminando esse conceito, deixando de lado, quanta coisa que eu sei de vida, por exemplo, né, que eu posso compartilhar com pessoas. Aprendi onde? Aprendi vivendo, aprendi perdendo, aprendi errando, aprendi apanhando, aprendi ganhando, aprendi pensando, aprendi me enganando. Então, assim, quantas coisas a gente sabe e que pode passar para os outros, não necessariamente dizer assim, faça como eu fiz, mas você termina, no meio de uma conversa, você jogando um pontinho da sua experiência através de uma pergunta, através de uma insinuação. Né? O mentoring, ele dá essa liberdade para a gente. Então, por exemplo, você tá agora dentro da área de psicologia positiva. Quanta coisa super legal você vai poder colocar na sua conversa de mentoring, porque você aprendeu da psicologia positiva. Então, assim, as pessoas dizem assim, mas como é o esquema do mentoring? Você entrega ferramentas, você faz... Sim, mas o mais importante de quem vai aprender a ser mentor é aquilo que é a bagagem que ele já tem. Então, eu costumo sempre dizer o seguinte, se você vai ser mentor, é porque você tem uma bagagem que pode ser partilhada com alguém. Né? Pode ser aproveitada por alguém para esse alguém crescer baseado nisso. Então, você já tem 80% que você precisa. O que é que você precisa, além disso, para ser um mentor verdadeiro, autêntico, legítimo, genuíno? Você precisa de um pouquinho de entender o processo, quais são os comportamentos que você tem que ter como mentor, como é que você vai se relacionar, e um pouquinho de técnica. Então, gente, se qualquer pessoa quer ser mentor, mentora, primeiro, deve ter uma bagagem em alguma área, qualquer que seja, tá? Acrescendo tudo que viveu, tudo que aprendeu, nos livros, nos bancos escolares, mas na vida também, na prática profissional, nas relações interpessoais e tudo mais. Então, isso. Tem vontade de ajudar pessoas a crescerem? Com a ajuda do seu conhecimento? Tenho vontade. Tem tempo para fazer isso? Tenho tempo. Então, agora, aprenda os 20% que faltam. Que é o quê? Saber como se comporta exatamente o mentor, o que é que você pode dar, os tipos de atitudes e comportamentos que você deve ter para se caracterizar realmente como mentor e um pouquinho de técnica. Então, as ferramentas do mentoring são muito poucas. São muito poucas. E você ainda pode colocar todas as ferramentas que você conhecer de qualquer outra área, como coaching, por exemplo, como PNL, sem começar a encher o mentorado de ferramentas, né? Porque senão fica toda uma questão só técnica e o processo deixa de ser mentoring. Né? Deixa de ser humano, né, Paulo? E deixa de ser humano. Então, uma das coisas que mais assim, me encantaram quando eu entendi o que era o mentoring na sua raiz, na sua essência, é que assim, tudo que eu souber e que pode ser útil para o outro, eu posso entregar. Tudo que eu souber que pode ser útil para o outro, eu posso usar como ferramenta para estimular o outro a pensar, a encontrar suas soluções, encontrar, né, as saídas que ele precisa. Então, o mentoring é ultra versátil e, por mais que a gente tenha um método, quando a pessoa sai, ela pega aquele método e adapta para ela. E adapta para ela. Primeiro, quando você começa um pouco inseguro, porque tem que praticar o método, então todo mundo começa assim, praticando o método, mas daqui a pouco cada um vai colocando um pouquinho de si mesmo.
Ah, mas aqui eu acho que cabia essa ferramenta. Ah, aqui eu acho que eu poderia falar para o mentorado isso, 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 isso. Vai moldando. Vai moldando. Então, assim, tem que dar liberdade para a pessoa e não engessar. E não engessar. Isso me lembra muito, não é, quando eu fiz uma formação em coaching e fui fazer um dia de treinamento. Em algumas turmas minhas eu já contei essa história. Eu fui fazer um treinamento, peguei o avião, fui fazer o treinamento em São Paulo e quando eu comecei a simular com um colega, né, como era a relação do coach com o coach e tal, tinha uma supervisora de lado e dizendo, você vai usar o esquema tal, que é o esquema que eu tinha aprendido lá no curso. Mas na conversa com aquela pessoa, eu saí do esquema. E aí a supervisora veio e me deu uma bronca. Você não seguiu o passo a passo exato. Eu digo, mas a conversa está fluindo muito melhor se eu seguisse, do que se eu seguisse o passo a passo exato. Eu tive uma pergunta na hora, que a intuição me trouxe uma pergunta e eu coloquei. Ah, mas não, tem que entrar naquele esquema. Aí eu simplesmente tive a discussão com ela e fui embora. Fui para o aeroporto e voltei para casa. Porque eu não podia aceitar que me engessassem. Então, o mentoring traz essa grande vantagem. Entendeu? Você aprende um método que é simples, comportamental mais técnico, e se você tiver vontade de realmente ser mentor, esse comportamental também, você assimila uma série de coisas que talvez você não tivesse, né? Certos tipos de atitude que você tem que praticar e adquirir, e a prática que vai trazer isso para você. Mas, no mais, o que a sua intuição vai lhe dizer, você tem que confiar nela também. Não é? Não é qualquer pessoa, você tem que ter uma bagagem. Teve bagagem? Ok. Confia nessa bagagem, vá lá. Vai acertar sempre? Não. E o que é que você acerta sempre na vida? Não é? Mas você vai, na imensa maioria das vezes, gerar um resultado extraordinário para o seu mentorado. Então, flexibilidade. Aliás, essa palavra cobre tudo que a gente está falando. Ressignificar a carreira. Quantas vezes você quiser ao longo da sua vida, quer flexibilidade maior do que essa, diante do que a sociedade nos impõe, que é vai fazer aquilo e vai morrer sendo aquilo, vai até o fim da vida sendo aquilo. Tá? Pessoal, a gente está aberto para perguntas também, para compartilhamentos, né? Alguém que viveu situações parecidas, tá? E, eventualmente, quem queira perguntar mais especificamente sobre o mentoring, estou vendo aqui pessoas que vão fazer a próxima turma da formação em mentoring, pessoas interessadas em entender mais do mentoring, tá bom? E há outras pessoas que realmente eu não conheço. O Wilson levantou a mão, o Wilson está de mão levantada. Vamos lá. Oi, Tatiane. Primeiramente, obrigado aí por compartilhar essa riqueza de experiência e de vivência que a gente sempre aprende e vai ampliando também a nossa visão sobre a vida. Muito obrigado. Você conta um pouco de diversas experiências que você teve em diversos estudos e diversas escolhas que não te deixou, pelo menos, segura para você falar, é aqui que eu vou ser feliz. E aí encontrou um coach ou um mentor que te ajudou a definir, ou pelo menos a você gerar consciência em você de onde você gostaria de caminhar. Eu queria que você compartilhasse conosco o que aconteceu na relação com esse seu mentor, que pergunta ou que etapa desse diálogo fez com que você falasse, poxa, é aqui que eu vou ser feliz e isso eu devo ao meu processo de mentoria. Excelente pergunta, Wilson. Na verdade, começou a existir uma identificação com o próprio Paulo, pessoa, né, em sala de aula, porque ele compartilha essa história dele, né, em sala de aula, e semelhante atrai semelhante, né? Geralmente, a gente se conecta muito com as pessoas que têm uma história parecida. Então, quando eu vi Paulo contando essa história que aos 50 anos ressignificou a carreira, que estava feliz, e aí eu fiz, bem, ainda é possível, né? Eu vejo uma luz no fim do túnel e é aqui o meu lugar. Então, foi na apresentação dele que eu não sabia nem o que era mentoring, viu? Eu confiei muito no que a Adriana Cavalcante falou, tá? Para você não é coach, para você é mentor e vai falar com o Paulo. E assim, eu sou uma pessoa que não espera. A Paulo ia fazer um curso em Recife, acho que em julho, agosto.
Eu fui a São Paulo fazer o curso em maio. Eu também sou louca por São Paulo, ok? Então, eu fui fazer o curso em São Paulo em maio. Então, no momento inicial do discurso dele com a história, já rolou uma sinergia ali, e depois ele comentou da mudança para Portugal, eu também tenho uma paixão pela Europa, e por coincidência, depois eu me mudo para Barcelona, não estava previsto, então, foi na apresentação dele, no transcorrer do curso, né, nos dias que a gente estava ali juntos, ele foi compartilhando aquelas informações, e eu vi que era uma coisa de pessoa para pessoa, meu olho brilhava, eu fazia, é isso, minha gente, como é que eu não descobri isso antes? Foi nessa certeza, desses dois momentos, quando ele se apresentou e quando ele falou que era relacional. Eu jamais esqueço essa palavra, nesse segundo momento. Legal. Obrigado, Tati. Nada disso. Oi, Tess. Eu gostaria de contar a minha experiência com o Paulo. Ele foi meu professor, a gente ainda era adolescente, não é verdade? Eu também era. Exatamente, a gente. E foi uma ocasião de crescimento. Estava numa escola que tinha acabado de ser aberta e que, por acaso, tinha unido a grande parte da elite, da sociedade. E é uma experiência que até agora a gente ainda se comunica pelo WhatsApp. Quer dizer que agora estou montando a minha consultoria, finalmente, e eu sei arquiteto, sei onde tem, porque estudei com ele no Contato, que foi professor com o Paulo Ehrlich. E é uma coisa interessante como a gente consegue sobreviver o que passou e transformar as experiências em uma coisa positiva. Não é de você não ficar assim, abandonei minha carreira, mas dei um pulo para outra e estou aqui, entendeu? Batalhando. Bem, você me fez lembrar de uma coisa que eu vou aproveito para ensinar alguma coisa para quem ainda não tem esse conceito. Eu tive mais de 10 mil alunos em colégio, cursinho e faculdade. Quando o Facebook surgiu e eu entrei, e os ex-alunos começaram a me descobrir, começaram a entrar em contato e dizer assim, colocava, professor, nunca esqueço aquilo que você falou e tal, que aquilo mexeu comigo, modificou minha vida e tal. Ficou olhando assim, você não tem a mínima noção do que eu fiz, né? Você não tem ideia. Então, existe, de alguns alunos, realmente, eu fui mentor, e hoje eu tenho lembrança e consciência disso, mas eu fui mentor de alguns outros alunos e eu não sei nem quem são. Não sei quem são. Então, isso é o que a gente chama de mentoring informal, porque é o mentoring espontâneo, natural, e, em muitos casos, esse mentoring é não percebido. Não percebido até por quem ofereceu, né? por quem se doou, que foi o mentor. Né? Então, assim, eu tenho consciência de que fui mentor de alguns alunos, eu posso dizer o nome deles, mas eu tenho, assim, fui descobrindo nessa época do Facebook surgindo, eu comecei a descobrir que eu tinha sido mentor de vários outros, e eu não me lembrava mais daquelas pessoas. Né? O mentoring de que a gente está falando aqui, e que agora ele entra como digamos assim, um recurso, né, uma ferramenta para ressignificação profissional, esse é o mentoring formal, né, porque é um mentoring absolutamente planejado, não só é consciente, mas é planejado, é estruturado e tudo mais. Né? Mas, assim, a origem de tudo mesmo é o mentoring natural. O que se faz hoje com o mentoring formal, né, estruturado, é, de certa maneira, tentar clonar, copiar aquilo que acontece nos casos de mentoring informal. Há uma ciência do mentoring, né, e pesquisadores da área
da psicologia, da sociologia, da gestão, começaram a estudar como é que os mentores informais se comportavam, criou-se um modelo, não é? Eu adaptei esse modelo para a nossa cultura, que é o modelo original americano, né? E, a partir daí, a gente começa a dizer, olha, fulano, se você quer ser mentor, o mentor age assim, 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 assim. Isso é absolutamente, digamos assim, a palavra não é muito feliz, mas é verdade, é artificial no início, né? É uma coisa que você tem que parar, estudar, começar a praticar, e assim você se transforma no mentor. Mas a gente consegue, com o mentoring formal, tantos resultados quanto conseguiria com o mentoring informal, que é aquele que a gente recebe, por exemplo, né, de nossos pais, de nossos mestres, de nossos familiares, nossos amigos. Então, essa é muito importante, essa distinção. Uma coisa para compartilhar, que o fato de eu estar em Barcelona, né, me fez e me faz, hoje, ter mentorados brasileiros que moram aqui, né? Uma delas, ela faz parte do nosso ciclo de amigos, né? Porque brasileiro, a gente atrai brasileiro em todo lugar do mundo. Outra chegou pelas mídias sociais, né? E um outro amigo nosso, que ele é espanhol, que hoje eu faço um processo também com ele, e também estava parabenizando hoje ele, porque há meses atrás ele não tinha os objetivos definidos, não tinha nada, e hoje ele me manda um áudio de 15 minutos agradecendo por todo o processo, pela mudança de vida, pelas metas, enfim. Então, essa bagagem também internacional, o mentoring, ele me deu de presente, né? Graças a Deus. E, na verdade, isso é uma coisa universal, né? É uma coisa humana, né? Então, que bom, né, que você está podendo agora mentorar pessoas em outros lugares, e a internet nos dá também essa possibilidade, né, de estar mentorando pessoas onde quer que seja. Mais alguma coisa que alguém queira compartilhar? Tem gente aqui que tem muita coisa para compartilhar, que eu sei. Tem gente aqui fazendo, nesse momento, ressignificação de carreira. Todos que estão aqui, todos já têm a formação em mentoring. Quem não tem, levanta a mão. Quem não tem. Quem não tinha, vamos usar o verbo no passado, quem não tinha. Natália, Silva, Filete, Paty, Rui, Denise, super recomendo. Eu sou suspeita. Muito suspeita. Eu sou. Eu estou levantando... Silvia Zobel, eu lhe conheço, Silvia. Nós somos, a gente se conhece de rede social, eu acho. Eu trabalho na área da arquitetura também. Tem uma história interessante também. Eu fui aluna de Paulo na época do contato, e de Cristina também, antes, eu acho. E meu irmão também, a família toda, família. E eu estou nessa fase de transição. Eu trabalhei 36 anos em lojas de imóveis aqui. De lojas. Então, é de lojas que eu lhe conheço. Isso. Deixei psicologia na metade, depois fui para marketing, deixei na metade do curso também. E me identifiquei em loja de imóveis e decoração, e sempre trabalhei com decoração e loja de imóveis. Pouquinho antes da pandemia, eu disse, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou trabalhar para mim, eu quero sair de loja, porque loja cansa e tal, e acabou que eu fiz um curso de coaching na Sociedade Brasileira de Coaching em São Paulo. Amei o curso, mas não era o que eu queria fazer, né, daquilo, e fui fazendo personal welcome, personal organizer. Hoje eu trabalho como personal organizer, mas eu sou super procurada, eu tinha super curiosidade com essa coisa de mentoring, já cheguei a me inscrever em várias palestras, é a primeira que eu consigo participar realmente. E assim, as pessoas hoje, eu tenho... comecei no mês antes da pandemia, essa coisa de personal organizer, né? Deu uma travada, e hoje o mercado está expandindo muito, e eu sou procurada por pessoas da mesma área, achando que eu tenho assim, uma super experiência, gente até assim que tem o dobro do tempo que eu tenho trabalhando, mas por conta da história da decoração que eu tenho. Então, eu tenho uma curiosidade grande
tanto em fazer o mentoring para mim, como em, de repente, também, né, repassar isso para as pessoas. Estou nessa fase de transição, ainda estou em... Agora, Dá certo. deixa eu só comentar em cima disso, antes de passar a palavra para o Rui, que, veja bem, você não é obrigado a ser uma coisa só, entendeu? Até porque há a oportunidade de você ser mais de uma coisa. O que eu quero dizer, se a pessoa tem um conhecimento e encontra quem quer receber esse conhecimento, mas diretamente, o que é que eu quero dizer? A pessoa tem uma questão que precisa ser resolvida, e o seu conhecimento pode resolver essa questão. Então, você vai lá e entrega para ela a solução pronta. Não pode ser isso? Pode. Isso é um sistema de consultoria. Tá bom? Agora, a pessoa tem uma vontade de ir aprendendo e se desenvolvendo para aprender o que você sabe. Para não precisar, inclusive, de você no futuro. Para ela sozinha assimilar o que você sabe, então você pode usar o mentoring para isso. Então, há uma confusão muito grande nessa questão entre consultoria e mentoria. Né? Na consultoria, você entrega pronto. E tem gente que só quer assim mesmo. Ou seja, eu quero que você me dê uma solução. Então, está aqui, estou contratando você como consultor especialista nessa área para você me dar essa solução. Essa é uma coisa. A outra coisa agora, eu quero que você me desenvolva para eu ser tão bom quanto você é. E aí vamos ao longo do tempo juntos, estabelecer uma relação e eu vou aprendendo com você. Mas não você me dizendo o tempo todo é assim, 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 assim. Que aí é ensino, é consultoria, instrução, é outra coisa. Mas vivenciando a evolução do indivíduo profissionalmente. Aí sim, no caso da mentoria. Então, a gente pode ser as duas coisas, depende do que o cliente quer. Entendeu? Então, você pode, numa mesma área, você pode ser consultor e pode ser mentor. Tá bom? Rui, você tinha levantado a mão? Obrigada. Abaixou? Nada. Não, boa noite. Obrigado aí pelas palavras, né? Pelo conhecimento, compartilhar o conhecimento. A minha questão é a seguinte: a mentoria, eu me inscrevi no seu curso agora para março. Sim. Né? A mentoria é especificamente para desenvolvimento de carreira ou ela pode ser para algum tema específico que, por exemplo, algum executivo ou alguma pessoa não tenha o conhecimento? Pode haver mentoria em qualquer área. Em qualquer área. Então, por exemplo, o caso da Tati Jordão. Tati é uma pessoa que craque em processos e, no início, ela achava que esse processo só servia para escritório de arquitetura e engenharia civil. Ok, então ela foi mentorar nessa área. Tá? Você pode ser mentor, se você é um médico, você pode ser muito bem um mentor de um residente que está lá trabalhando com você. Tá? Você pode ser um professor experiente e você pode ser mentor de um professor que acabou de começar a sua carreira. Então, a mentoria existe em qualquer área. Em qualquer área. Para o bem e até para o mal. Uma vez me perguntaram o seguinte: Paulo, quer dizer que se qualquer coisa pode ter mentoria, diga uma coisa, lá naquelas quadrilhas dos traficantes lá no alto das favelas já tal, existe mentoria? Eu disse, é óbvio que existe. É óbvio. Ali são organizações, né, que têm liderança. O cara pode morrer no dia seguinte, então ele prepara o substituto. Tranquilamente. Isso só nesse aspecto da sucessão. Existem outras coisas. Existem os iniciantes, ali existe uma gradação, existem funções, existe toda a organização. Existe sim, eles não têm a mínima noção que seja isso, mas existe. Mas existe. Entendeu? Você fala do bem para o mal. Olha, existe mentoring em áreas que você não pode nem imaginar. Por exemplo, existe mentoring para presidiário. Não no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos existe mentoring para presidiário no presídio e para ressocialização. Existe. Então, qualquer que seja a bagagem
de conhecimento e experiência que você tenha, você pode ser mentor nessa área. Claro, precisa haver alguém que queira absorver isso de você. Ok? Interessante. Ok, É obrigado. muito legal por isso, porque amplia todo, né? Ou seja, pode haver mentor de qualquer área? Pode. Então, isso amplia a possibilidade de as pessoas crescerem e de a gente oferecer, né? Muito da gente para o outro também. Tess, quer falar? Falando comigo, Não, você levantou a mão assim. só queria adicionar que foi um ciclo, porque meu pai foi seu professor de inglês. Foi. E você foi meu professor. Então, temos aquele ciclo que começou muito cedo. Legal. E uma coisa que você falou dos papéis tradicionais de mentor, você vê isso muito quando você vai fazer pós-graduação, que você tem que ter um professor que você trabalha sobre esse professor. Você desenvolve pesquisa, você vai no laboratório, e esse professor tem um grupo de alunos que você se inclui. Uhum. Então, quando você fica mais adiantado, por exemplo, você é um terceiro ano do PhD, você começa a fazer um mentoring, mesmo sem ser oficial, dos estudantes que estão entrando no programa de PhD. Uhum. Nos Estados Unidos, o mentoring é uma coisa que praticamente está inoculado na cultura americana. No Brasil, isso é uma coisa, sabe? Existe, obviamente, o mentoring natural espontâneo, não é? Mas o mentoring formal, estruturado, só agora, né, que começa, né, a ser valorizado. Não é? Agora, nós estamos correndo também, paralelamente a essa valorização, estamos correndo um perigo dos diabos. Porque não digo mais em cada esquina, a cada metro de calçada existe um mentor. Alguém se dizendo mentor. Tá? É por isso que eu tenho feito questão de adicionar a palavra autêntico ao que eu faço. Formação em mentoring autêntico, mentor autêntico, mentora autêntica. É isso que eu faço questão de falar. Porque está se vendendo por aí, nas redes sociais, gente que não tem experiência de nada, está vendendo técnica de venda, dizendo que isso é ensinar você a ser mentor. É um negócio completamente fora de propósito. Está acontecendo isso no Brasil, já aconteceu com coaching isso, está acontecendo com mentoring agora. Cansaram do coaching, infelizmente, né, porque é uma coisa maravilhosa, coisa fantástica. Carlos. Então, Paulo, eu queria compartilhar, somente, Tati, com a minha experiência, né? A gente ouviu, né? Os pais da gente, meu pai queria que eu fosse engenheiro, advogado, dentista, médico, né? Quando eu dei a notícia para ele que eu entrei na faculdade de processamento de dados do Mackenzie, ele falou: "Nossa, computação, o que é isso?" 1980, né? Então, foi realmente aí uma virada, né? E eu, entre 2018 e 2019, ali 2019, ali começando, pegando pesado ali a pandemia, eu comecei a repensar minha vida, né? Com quase 60 anos de idade, eu falei, bom, eu já tinha feito um curso de coaching pelo ICI, né? Eu não tirei a certificação, eu fiz só o certificado de conclusão. Depois eu falei, bom, eu vou investir no mentoring, porque eu não me identifiquei muito com o coaching, só com parte do coaching, né? Então, eu pesquisei bastante e fui aluno do Paulo em 2021, começo de 2021. E a partir dali eu me decidi focar no desenvolvimento de liderança, carreira, produtividade, gestão de tempo, né? Esses itens todos que envolvem o gestor. Depois de 30 anos aí como executivo de grandes empresas, né? 40 anos de TI, eu me reinventei. Então, aos 60 anos de idade, eu ouvindo o Paulo, eu com 60, o Paulo falou que tinha 63, eu falei, bom, daqui a 3 anos eu quero ser o Paulo.
Então, hoje ele deve estar com 60 para 64. Não, Eu não faço 65, né? 66. Né? Você tinha 3 anos na época que você falou, foi em janeiro, né? Mas o fato é assim, né? Eu tô exercendo já, eu tô fazendo 4 pro bonos, Paulo. 4 mulheres, né? Uma gerente de TI, uma médica, acho que teve esqueci o nome dele, que falando de medicina. Então eu tenho uma mentorada terceironista de terceiro ano de residência, indo para o 4º ano de residência. Tem uma de vendas e tem uma agora que é de TI também, uma consultora de TI. E é um negócio muito gostoso, né? E eu faço parte ali do IVG, né? Eu tenho postado para o Paulo, né? O Instituto Marcelo Goldoni, né? Da Edna Uhum. Goldoni, que tem o foco são mulheres, né? E eu só estou tendo mulher. Tá assim, muito, 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 muito interessante, entendeu? Você participar. Então, essa virada de carreira, eu encontrei, eu guardo a frase forte do Paulo, né, que é fazer do mentoring um propósito de vida. O meu é que eu encontrei no mentoring, né, a forma de retribuir o que a vida me deu, né? E assim, a gratidão que eu sinto quando alguém te dá um feedback. O Paulo lembra da minha parceira, né, da Paula, né, Paulo? Que até hoje é amiga assim de coração, né, querida. A troca das pessoas, o convívio ainda das pessoas que a gente tem, tudo. E eu acho, Tati, assim, a gente se reinventa, né? Eu falei, aos 61 anos de idade, 60, 61 anos de idade, eu fui empreender e me reinventar como mentor, porque eu como executivo de TI, né? Eu tinha que pegar toda a minha bagagem de gestor, de executivo, né, de áreas de grandes empresas, áreas de missão crítica, aquelas crises, aquelas coisas todas. E hoje eu estou vendo que hoje é muito simples falar, resolve o problema das pessoas assim, coisa, Paulo, de 2 minutos, hoje mesmo. 2 minutos de conversa, eu evitei alguém de pular do 10º andar de um edifício, porque no meio de uma crise assim, você dá uma palavra, você fala, olha isso assim, olha por isso lado, por ali, por ali. Isso, olha, é gratificante. Eu tô realizado. Não ganho dinheiro ainda, né? Vou demorar um pouco, né, Paulo? Vai Ainda. treino, mas não vai ganhar. Consegui fazer a minha apresentação institucional, já tenho site, já tenho material, já tenho toda a estratégia de fazer. Mas o que fica para mim, Tati, é assim, é que a gente se reinventa todo dia, né? Cada dia a gente encontra um movimento de, não é conhece-te a ti mesmo, é reinventa-te a ti mesmo. Exato. Essa é a frase, essa é a frase de impacto que eu li nesses dias e que eu gravei. É isso. Eu digo assim, a notícia que eu vou lhe dar, Carlos, é que você vai ganhar dinheiro, fique tranquilo. Por enquanto, talvez não, mas ganha. O Paulo, eu ainda continuo achando que daqui 3 anos eu vou ser o Paulo. Quem será? Só que é assim, né? Eu já fiz as 3 horas de consultoria com ele, aí numa outra live que nós fizemos, eu ganhei mais 1 hora, eu preciso cobrar dele essa hora. Que bom. Gente, não é fácil. Você sair, mudar a carreira, sair do zero e você achar que vai ganhar dinheiro de imediato, é muito difícil. É muito difícil. Embora algumas pessoas no mercado prometam isso a você, tá entendendo? Você vai ficar rico assim do dia para a noite e tal, esqueça tudo, largue tudo. Paulo, e eu concordo com você, Paulo, em gênero, número e grau, porque eu também tive que fazer eu ganhei uma bolsa de estudo e fiz uma outra formação, né? Ah, E assim, eu também estou colocando no meu material que eu pratico um mentoring autêntico, uhum. como
como você usa, eu também tenho usado naquilo que eu tenho falado. Eu tenho aconselhado realmente todo mundo colocar essa palavra autêntico para poder, né, fazer a diferença do que está por aí, né? Veja, e eu comecei numa época que não se falava de mentor. Eu parecia um pregador, né? Eu ia pregando aquilo ao longo do caminho para as pessoas primeiro entenderem o que era, né? O que aquilo significava. Mentor, o que é isso? É coaching, sabe? E aí vou até aproveitar que Denise perguntou no chat. Eu não costumo olhar muito o chat, porque senão eu me disperso. Mas a Denise perguntou sobre a diferença. Denise, é muito complexo explicar a diferença em pouco tempo. É difícil explicar em pouco tempo. Mas eu vou tentar fazer assim a súmula da sinopse do resumo em poucas palavras, tá? Uma coisa assim bem condensada. No coaching, o profissional, o coach, ele se baseia para agir com o seu cliente, ele se baseia no ferramental que ele aprendeu. Ok? Ele, claro que se for uma pessoa experiente, tudo vai ter mais facilidade ainda de usar essas ferramentas. Tá? Mas mesmo não sendo tão experiente, ele aprende uma série de ferramentas e na hora ele diz assim, olha, para essa situação eu vou aplicar tal ferramenta. Tal. É muito técnico o processo de coaching. Não quer dizer que seja melhor do que o pior do que o mentoring, não. Depende da situação. As ferramentas de coaching são sensacionais. Há várias linhas de coaching com ferramentas distintas, completamente diferentes. Eu fiz 5 cursos de coaching, tudo diferente um do outro. Então, cada formador segue uma linha e vai colocando suas coisas, inventando ferramentas e assim por diante. Muito bem. No mentoring, qual é a grande bagagem? No coaching, a grande bagagem do coach é esse conjunto de ferramentas ótimas que ele aprendeu. No mentoring, qual é a grande bagagem? É o que você aprendeu na vida, na profissão, com seus erros, com seus acertos e tudo mais. Isso vai lhe dar suficiente intuição para você agir. O que há de técnica no mentoring é muito pouco. É muito pouco. Então, assim, essa, para mim, é uma diferença fundamental. Há várias outras diferenças e há várias semelhanças também. Ok? Não sei se Denise está aí, porque a imagem não está aparecendo, mas a diferença mais básica é essa, tá certo? Estou sim, Paulo, é que eu estou com um problema na minha câmera. Sim, eu vi que você tinha falado. Ótimo. Eu queria entender um pouquinho, acho que você conseguiu passar para mim mesmo, o que é essa diferença. Eu hoje estou com 53 e comecei a fazer trabalho numa empresa de TI, vim, né, da área, trabalhava na parte administrativa, com suporte, passei para sustentabilidade, hoje sou responsável por SG na empresa, mas comecei a fazer mentoria com alguns profissionais que não estão embaixo da minha liderança. Então, eu estou começando nesse processo lá internamente. E, assim, eu uso muito o que eu vivi para passar para eles. Então, assim, está sendo ótimo te ouvir aqui, porque estou vendo que eu estou caminhando, né? Estou ainda lá nos primeiros passinhos de criança para isso, né? Mas caminhando nesse sentimento, trazendo o sentimento. Então, você só reforçou o que eu queria saber mesmo. Muito obrigada. Deixa eu só acrescentar uma coisa. Por favor. Se o mentor conhece ferramentas de coaching, como no Mentor você tem total liberdade, você pode usar. Entendeu? Ah, legal. Entendi. Joia. Então, assim, vez por outra, eu numa situação de mentoring, eu pego uma ferramenta de coaching que eu conheço e eu uso. Mas porque, por acaso, eu conheço. Não era imprescindível que eu conhecesse para ser mentor. Legal. Obrigada. Entendeu? Tudo que você aprendeu que serve para o mentorado, você pode usar. Ótimo. No coaching, a coisa é mais fechada. Joia. Agora, tem técnicas sensacionais. Oi, Carlos. Não, eu só queria complementar isso da outra vez, Paulo, que assim, eu faço aquela analogia com o mecânico, né? Eu tenho uma caixa de ferramentas. Dependendo do que você estiver tratando, você pode puxar alguma coisa de PNL, você pode puxar alguma coisa de coaching. Eu disse que eu não me identifiquei com o coaching, né? Por causa dessa rigidez toda, né? Da própria forma da metodologia, né?
Mas, por exemplo, o life coaching, ele é maravilhoso, né? Quando entra em inteligência emocional, você tem aquela parte do extreme self-care, né? Que é o cuidado extremo de você mesmo, né? Os cuidados que você tem que ter, as proteções que você tem que ter e tudo. Então, é assim, se a gente, dependendo do momento, da necessidade do mentorado, você pode puxar coisas de PNL, você pode, sabe, puxar coisas... A mentoria, ela facilita isso, né? O mentoring, ele é mais, não vou dizer quadrado ou fechado, né? Mas Quer dizer, o coaching. o coaching, desculpa, o mentoring, ele é mais aberto. Eu me identifiquei mais com isso. Há Porque correntes de coaching que são mais abertas. sim, tem outras que são mais... Entendeu? São mais ligadas né, na essência do ser humano, nessas coisas assim mais... PNL, com... Mas, assim, o que Sim, mais sim. se ensina de coaching, no mundo e no Brasil não é diferente, é coisa muito técnica, muito voltada para você utilizar as ferramentas. É isso aí. Ok? Bom, alguma questão mais? Tem 2 participantes que levantaram a mão. Carlos, você já levantou. Wilson? Eu só queria contribuir com um pouco das cabeçadas também que eu dei já, Paulo, em que eu perdi alguns contratos de pessoas que me conheciam como consultor e que me chamavam para fazer coaching, e eles diziam, eu não quero trabalhar com você, apesar de gostar muito do seu trabalho, porque você faz muita pergunta, isso incomoda. Então, é bem na linha do coaching. E aí, quando eu fiz o curso com você, e você dizia que você tirou uma camisa de forças, eu falei, pô, você acha que está na hora também de eu tirar a minha camisa de força? E comecei a falar um pouco de ferramentas, não preso ao coach, ou preso ao mentor, ou preso à consultoria, porque dependendo do seu assessorado, não vou nem chamar de coach ou de mentir, do seu assessorado, eu cheguei à seguinte conclusão: eu tenho trabalhado também com o Nós por Elas, as mulheres, e com muitos executivos. Eu só coloquei os 2 públicos para mostrar que, independente de qual seja o nível hierárquico, a necessidade, o teu assessorado ele quer que você ajude a resolver o problema dele. Se é consultoria, se é mentoria, se é coach, chame do que chame, se você resolver o problema dele, ele está satisfeito, ele está feliz, ele está te indicando, pô, que legal, eu resolvi. Então, a crise está mais eu comigo mesmo do que com o meu assessorado. Então, eu só queria dar esse depoimento, porque hoje eu estou muito feliz, eu estou muito satisfeito, tenho recebido excelentes feedbacks aí e tenho compartilhado que, cara, não fique preso do jeito que eu fui preso, porque o nosso assessorado ele quer que você ajude ele, cara. Esquece o nome que você está dando. Mas é mais fácil você ter essa abertura quando você tem um rótulo de mentor, né? Quando tem um rótulo de coach. Né? Principalmente para quem tem formação em coaching, nas metodologias mais rígidas. Eu fiz o Instituto Ecossocial, e é bem rígido, e eu também tive puxões de orelha, porque eu não estava seguindo o método, né? É isso aí. Bom, gente, já... Ô, Paulo, Opa. Se puder... bom, já estamos finalizando, eu penso que sim, mas eu queria fazer aqui uma observação sobre, quer dizer, na verdade, uma reflexão sobre a minha observação, hoje conduzido pela Tatiane, né, pela experiência dela, e quando você começou, muito emocionada, Tatiane, falando sobre as suas muitas passagens e mudanças e tudo mais, né? Então, o que ficou de muito forte para mim nesse encontro de hoje é o quanto nós estamos falando da formação em mentoring, né? Daquilo que o Paulo passa, daquilo com muita sabedoria, e todos vocês estão dando esse depoimento, mas, acima de tudo, a gente lembrar o quanto uma formação como esta e também a prática, a experiência que eu passo a ter a partir disso
não é? Me abrindo para o mundo, na minha relação com as pessoas, naquilo que eu proponho compartilhar, mas o quanto nós aprendemos, não é? Então, quando você começou a falar das várias mudanças, da tua inquietação, daquilo que, na verdade, a tua busca no mentor, me parece que foi o encontro com você mesma, né? E uma coisa foi levando a outra. E isso é uma coisa que eu acho que nós que trabalhamos com pessoas não podemos perder de vista, né? Ou seja, eu não estou nesse caminho por acaso, eu estou, na verdade, mesmo que eu tenha o propósito de ajudar o outro, seja essa o meu firme propósito, na verdade, eu tenho que ajudar a mim mesma primeiro. Então, acho que cada um que dá esse depoimento sobre a sua experiência tem que lembrar sempre isso. Eu estou na caminhada porque, acima de tudo, isso é um caminho de autoconhecimento, de aprendizagem, de maturidade e tal. E é essa relação com o outro que me permite. E até o Carlos, na fala dele, diz que vem atendendo agora 3 pessoas, ele disse assim, são 3 mulheres, hein, Paulo? Então, eu perguntaria... 4. 4. Oi? 4? Aí eu 4 mulheres, perguntaria... são duas de TI, uma médica e uma de vendas. Pois é, mas eu achei engraçado, você falou assim, todas mulheres. Aí agora eu faço a reflexão para você. O que é que você está tendo para aprender aí nesse universo feminino, que só tem as mulheres aí, não é? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com esse propósito de interagir com o outro, de ajudar o outro, de contribuir, que é muito legal, é incrível trabalhar com isso, né? Poder compartilhar essa experiência, mas não esquecendo nunca mas o que eu estou aprendendo com essas pessoas? Por que eles estão fazendo parte do meu universo? A Tati, por que eu passei por tantas mudanças? Por que foram tantas experiências? Porque eu fui e voltei algumas vezes, né? Porque isso faz parte do processo e eu não posso perder essa reflexão de vista, porque é nisso que nós amadurecemos, é nisso que nós ganhamos a consciência e a maturidade de quem somos, e esse quem somos é que vai contribuir para essa relação que nós estamos estabelecendo com o outro. Né? E aí que vem, antes de passar para o Carlos, é por isso que, quando a gente aprende mentoring, que seja autêntico, tem que aprender quais são os elementos que fortalecem o relacionamento. Entendeu? É isso que a gente chama do lado humano do mentoring. E aí, Denise, voltando lá à questão da diferença entre o mentoring e o coaching, no mentoring autêntico, dá-se uma supervalorização ao desenvolvimento do relacionamento mentor-mentorado. Ok? Não quer dizer que no coaching não haja essa necessidade de abertura, de aproximação, mas não se cultiva tanto quanto no mentoring, tá? O aprofundamento desse processo, a ponto de até mentores e mentorados se tornarem amigos. Não é que isso não possa acontecer no coaching, mas não se trabalha isso, não se visa a isso. No mentoring, você aprofunda a relação, porque o pressuposto é que, se essa relação é mais profunda, é mais próxima, claro, guardando, né, o respeito, a consideração, isso cria um lastro forte para que o processo de coaching, de mentoring, ande. Ou seja, uma relação boa permite que o processo, a parte técnica, ande muito bem. Okay. Carlos, quer fazer algum comentário aí sobre... Não, é só agradecendo a colocação da Sueli. É assim, Sueli, o que eu estou aprendendo muito nesse trabalho todo, assim como o Wilson, né? O nome do projeto, ele é a Mentoria Colaborativa Nós por Elas, né? E o que é muito forte, é o protagonismo feminino. A gente trabalhar para a mulher assumir o protagonismo, né, em todos os setores. Se você olha os números mundiais
de mulheres que ocupam posições de CEO, sabe, de conselho, de vários setores assim, é ridiculamente baixo. É um negócio assim absurdamente baixo. Para você ter uma ideia, esse projeto, para esse ano, são 500 mulheres selecionadas para serem mentoradas. Então, nesse grupo agora, nessa 10ª edição, já é a 10ª edição, né, que a gente está fazendo agora, já são 100 mulheres que estão sendo mentoradas. Então, a gente investe muito nisso, dela assumir esse protagonismo, né, da gente ajudar a desenvolver a liderança, o posicionamento, sabe? Olha, é um negócio assim vasto. Eu estou aprendendo muito. E tenho a felicidade de ter 4 mulheres, né, que para mim estão sendo, cada uma tem uma característica diferente, né, uma formação diferente. E assim, cada uma é cada uma, mas o meu roteiro é focando o protagonismo, é focando a liderança, a igualdade, essa coisa toda. E refinando, e você também está refinando o teu feminino aí, parabéns. A receptividade, né? O feminino é isso, trabalhando a tua receptividade. Que bom, parabéns aí, viu? Sucesso. Muito obrigado. Aí, viu? Obrigado pela tua colocação e conheça o programa, é muito bonito. Muito bonito. Ok. Eu só queria também dizer com a Sueli que eu tenho um respeito muito grande por cada passinho que eu dei, né? E hoje eu entendo a necessidade de ter passado por todo esse processo, porque todo esse processo, inclusive dentro da arquitetura, né? Eu sou formada há 18 anos, final de 2021, tem praticamente 6 meses que eu não projeto mais, né? E, assim, durante esses quase 18 anos, eu ainda tive 5 tentativas de empresas fora da área de arquitetura. Então, eu ainda busquei outras coisas e tudo isso foi me dando experiência e bagagem e eu respeito cada caminhada dessa. Hoje, viu? Antes, eu muito questionadora e por quê, mas hoje eu sei a importância, porque cada pessoa que chega, ela chega para somar junto com essa história. E eu sou muito feliz por tudo isso. Passaria por tudo de novo. Se fortaleceu bastante, né? Isso. Com certeza. Muito bom. Legal, parabéns. Tati, muito obrigado. Não é? Bom dia, né? Bom dia, né? Bom dia. Acho que eu vou ficar direto aqui na quinta-feira. Já vou pegar. Tem mentoria amanhã de manhã cedo, então já vou ficar por aqui. Não, hoje. Exato. Tipo, já. Bom, obrigado a todos que participaram. Meu alô aqui para as pessoas que eu não tinha falado antes, como Renata, o Cláudio, Adão, acho que, né? Silvio tinha falado, não sei, Silvio, oi. Um oi para vocês. Participem sempre, tá? Isso, assim, é uma conversa, um bate-papo, muita vontade, mas a gente sai aprendendo, né? Então, assim, eu mesmo aprendo bastante em cada movimento desse, independente de quantas pessoas estejam. Então. Ok, gente. Obrigado. E até a próxima. A gente notifica vocês sobre anunciar a próxima. Tchau, abraço a todos. Tchau, Paulo. Obrigado, abraço. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.